Mais cedo eu postei uma mensagem no grupo da igreja e postei um áudio e uma mensagem que eu preguei há 2 anos atrás. Eu ia pregar um outro assunto, aí eu fiz um teste, perguntei ao irmãozinho: você ouviu a mensagem? Ele: pastor, não consegui ouvir, então é uma confirmação que eu vou pregá-la novamente, sobre os 5 solas da reforma. Amém, queridos? 5 solas da reforma. Eu preguei há 2 anos atrás. Hoje é 31 de outubro. Amém? 31 de outubro, dia esse em que em todo o mundo é comemorado o quê? O Dia das Bruxas. Halloween, capiroto, demônio. E há festas e mais festas. O comércio hoje foi badalado, queridos. Eu não vi reportagem, mas há 2 anos eu acompanhei. E é uma febre por... como é o nome daquilo? Abóbora. Aquelas abóboras com olho, furo, com formato de caveira, roupa de Drácula, de vampiro. Passou por nós ali agora, vindo para a igreja, o menino está todo cheio de sangue, assim, de tinta, com uma... Esse é o mundo que estamos vivendo. É comemorado o Dia das Bruxas, porém, a Igreja de Jesus Cristo, para nós, esse é um dia especial, pois é comemorado o Dia da Reforma Protestante. Então, o diabo, a fim de ofuscar essa data que é tão importante da história da igreja, colocou em seu lugar uma comemoração totalmente satânica, diabólica. Ah, pastor, não tem nada a ver. Ah, pastor, lá na escola lá fizeram uma festinha de Halloween, babá. Não tem nada a ver botar meu filho vestidinho de capeta, de demônio. Não. Então, depois do Pentecostes, queridos, a reforma do século XVI foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da igreja. Esse movimento representou aí uma volta à Bíblia. Esse movimento representou uma volta ao ensino dos apóstolos. Esse movimento trouxe, consequentemente, uma rejeição total a qualquer doutrina sem base nas Escrituras. Por isso é tão importante. A gente rejeita tudo que não está na palavra de Deus. Então, 31 de outubro é um marco na história da igreja. Sabe por quê? Porque foi exatamente nesse dia e mês, no ano de 1517, que Martinho Lutero, ele fixou nas portas da igreja de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências de um cidadão chamado Tetzel. O que era uma indulgência? A pessoa pagava por antecipação o seu pecado. Tipo assim, ela quer adulterar, ela ia num sacerdote, comprava um documento, e esse documento já dava permissão para ela pecar. E ali tinha já um indulto. Já me faz lembrar de um episódio da história de um homem que estava sendo levado para morrer na forca. E um doutor da igreja da época foi pregar o evangelho para ele. E ele falou: não, pastor, já sou salvo. Eu sou salvo. Não, qual a garantia que você é salvo? Você se arrependeu dos seus pecados? Você abandonou o seu pecado? Ele: não, pastor, eu estou aqui, eu estou com um documento assinado por fulano de tal. E esse documento aqui me atesta o perdão de todos os meus pecados. Aí o cidadão lá falou com o meu filho: com esse teu pensamento você vai para o inferno. Porque a Bíblia fala de arrependimento, não da compra de um documento para construir uma igreja, uma mega igreja, às custas do perdão de pecados. Isso é heresia. Heresia. Então, queridos, 31 de outubro é um marco na história da igreja. Por quê? Naquela época era comum colocar na porta da igreja, quando ele colocou lá, Lutero, as 95 teses na porta, era comum colocar na porta das igrejas temas para debate em sala de aula, porque a igreja era atrelada à faculdade. Então, quando a pessoa queria um debate, botava lá na porta da igreja e depois entravam e iam debater o tema. Então, as propostas para os debates eram fixadas ali nas portas. O mais interessante é que Lutero
fixou essas teses um dia antes do feriado nacional. Um dia estratégico. Isso porque no dia 1º de novembro, no caso seria amanhã, seria aniversário da igreja. E o dia também de Todos os Santos, que é comemorado até os dias de hoje. Dia de Todos os Santos. Então hoje, você que é santo, separado por Cristo, amanhã é teu dia. Em tese, tá, queridos? Porque santo é aquele que não que está na parede. Santo não é aquele que foi canonizado, a qual as pessoas às vezes invocam. Santo, os santos da casa de César, Paulo se referiu a eles, eram santos de carne e osso, gente, não santos no sentido de perfeição, porque não existe, mas santos no sentido de separados para Deus, consagrados ao Senhor, pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo, pessoas que, ao conhecer a Bíblia, viram na palavra a podridão do seu coração e buscaram a luz de Jesus, se arrependendo de seus pecados. E interessante é que a igreja, logo ao amanhecer, estaria lotada, depois que ele botou essas teses. Foi um dia estratégico. Então, à medida que o povo chegava à igreja, ia lendo as teses de Lutero. Amados, essas 95 teses caíram como uma bomba nuclear nos alicerces da igreja da época. Até hoje tem reflexo. Até hoje, em todas as igrejas genuinamente cristãs, faz-se menção a esse evento histórico, até nos livros de história. Apesar de muitas escolas estão tirando até esses marcos, mas em muitas escolas ainda se faz menção. E por que botaram o Dia das Bruxas? Porque se fala muito mais de Dia das Bruxas, de Halloween, do que sobre a Reforma Protestante. Então, queridos, Lutero, ao se dedicar a um profundo estudo das Escrituras, ele encontrou a verdade e não podia guardá-la. E ele era um sacerdote. Lutero era um sacerdote, era um catedrático, era bacharel, era doutor, era uma mente brilhante. Não era perfeito. Se você estudar a história dele, você vai ver que não era perfeito, mas fez o melhor com o que tinha na época. E depois desse episódio, o evangelho passou a ser pregado na língua do povo, pois antes tudo era em latim. Eu já fui, novo, quando conheci Biana, numa igreja, e eu com fome de Deus, eu ficava embaixo da caixa, na igreja de São Pedro, Alcântara, e o padre ele era italiano, acho que era italiano, e ele falava em latim, e eu tentava entender o que ele estava falando, mas meu Deus, a minha língua é português, mas ele estava ali num latim misturado com o italiano, eu não conseguia entender o que ele falava. Então, queridos, o sonho de Lutero era que cada criança alemã, porque ele era alemão, conhecesse mais a Bíblia do que um cardeal. E o seu sonho se realizou. Porque muitas crianças passaram a ler a Bíblia porque tinham a Bíblia na mão. Porque a primeira atitude dele foi junto com a invenção da imprensa por Gutenberg, então começaram a se imprimir Bíblias aos milhares. E, se eu não me engano, o primeiro livro impresso pela prensa de Gutenberg foi a Bíblia. Então foi um estopim, juntou o útil e o agradável. E mais, queridos, cantavam-se por toda a Alemanha, dentro desse contexto da Reforma, hinos evangélicos e salmos, muitos dos quais foram escritos pelo próprio Martinho Lutero. Dentre tantos hinos, existe um muito famoso, chamado Castelo Forte é o Nosso Deus. Muitas igrejas ainda cantam, eu acho um hino lindo. E dentro de 30 anos, a igreja cristã na Alemanha tinha sido reformada como ninguém jamais poderia ter imaginado. Por quê? Porque um homem ousado, direcionado por Deus, peitou um sistema milenar e fez a diferença, marcou a história. E em anos posteriores, outros personagens também deram sequência a essa reforma. Não foi algo de um homem apenas, mas muitos outros personagens. Agora, queridos, quais seriam os fundamentos? Ou quais seriam os pilares desse movimento? Ou melhor, formulando melhor a pergunta, quais seriam os pontos em comum entre todos os reformadores ao longo dos séculos? Quais seriam?
os 5 solas. Amados, não foi Lutero que formulou esses 5 solas da Reforma, como ele é conhecido. 5 solas da Reforma. Na verdade, os 5 solas foram desenvolvidos ao longo de um processo árduo em que historiadores, em que teólogos definiram essas verdades que eram comuns a todas as igrejas cristãs da época. Repetindo, os 5 solas não teve origem em uma denominação ou em um personagem histórico. Não foi Martinho Lutero que criou os 5 solas. Não foi João Calvino, não foi Zwinglio, nenhum desses. Não. Foi uma formulação teológica e histórica dos princípios fundamentais. Essa foi a formulação que regem toda a igreja genuinamente cristã. Um outro detalhe, essa palavra sola em latim significa somente. Mas que esse tal de sola? Só é sola de sapato? Não, sola em latim é somente. Eu critiquei o latim e usei o termo no início de latim, sola. Mas é conhecido como sola, mas é somente. Agora, quais seriam esses 5 solas? Ou quais seriam esses 5 princípios que unem todas as igrejas genuinamente cristãs? Igrejas como a Assembleia de Deus, a qual meu cunhado é. Igrejas como Nova Vida, do Brasil, como o meu cunhado também, a Ana Paula São, estão nos visitando, já estão quase se tornando membro, brincadeira, tá? Não é dia de culto lá, então eles tiram para estar conosco aqui. O que tem em comum? Igrejas como Bíblica Cristã, Metodista, Batista, Presbiteriana e tantos outros nomes. Esses 5 solas. Porque o que sai desses 5 solas se torna uma seita, um grupo herético, que ensina doutrina de perdição, que leva ao inferno. Primeiro sola, ou seja, somente a Bíblia, sola Escritura. Somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Amém? Não tem outro livro. Não tem. Tem uma seita aí que sai com um livrinho preto na mão, mas não é a Bíblia. É o livro de Mórmon. São uns mormons. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles têm o direito de distribuir o que eles quiserem. Eles andam com o livro de Mórmon e andam com a Bíblia na pasta. Mas o carro-chefe, por assim dizer, não é a Bíblia, mas o livro de Mórmon. Então a Bíblia é a voz de Deus. Amém? Vou ler 3 textos da Bíblia sobre isso. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus, sentido genérico, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, toda a Escritura, não é parte das Escrituras, toda é inspirada e proveitosa. 1 Pedro 1, 22 a 25. Também, eu sei que se eu for esperar, eu sei que a pessoa fica tudo... Está gravado, tá, querido? Está gravado. Depois, se quiser ouvir de novo e anotar as referências, me perdoe, que eu cito o texto, mas já está escrito aqui, e eu vou estar lendo. Mas é bom conferir. O ideal é vir com a canetinha e anotou. O pastor usou a referência, depois eu anoto, vou lá ver se realmente está batendo, tá? Porque se não estiver batendo, você não pode ser enganado nunca. 1 Pedro 1, 22 a 25. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ele conclui dizendo: essa é a palavra que lhes foi anunciada ou evangelizada.
O terceiro versículo é 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pastor, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, homens inspirados por Deus. Amém, Jesus. Aleluia. E foi fechado. Ah, pastor, então quer dizer que pode ter outras inspirações atuais? Não. Fechou o cânon. O que está na Bíblia, está na Bíblia. O que passa disso pode ser iluminação. Você não é proibido de ler um livro, muitos livros bons, mas tudo que você lê passa pela Bíblia. Se o livro é herético, você despreza o livro. Se o livro contradiz a Bíblia, eu não fico com o livro, fico com a Bíblia. Amém, queridos? Amém. Assim é avaliado não só os livros, mas as pregações. Você não tem que atualizar a Bíblia como um doutor louco aí, desviado, falou, e agora está entrando por um caminho de uma igreja inclusiva. Depois pesquise o que é uma igreja inclusiva. É algo monstruoso, que quando me converti não existia isso. Igreja inclusiva, inclui todos, mas não produz ou não enfatiza a mudança de ninguém. É tipo assim, quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você venha como está e continue como está. Isso é uma igreja inclusiva. É igual um pastor, mas o pastor justificando o seu pecado, o pecado do seu filho. Mas o meu filho, ele é casado com outro homem, e são crentes, e servem a Deus. É possível pela Bíblia? Não, queridos. Eu penso que cada um faz o que quer com o corpo. É problema de cada um vai dar conta de Deus. Mas eu não posso negar o que a Bíblia diz. Eu não posso dizer que eu concordo com a prática imoral, tanto com o adultério, como o homossexualismo, o lesbianismo e tantos outros ismos demoníacos. Temos que respeitar, amar, isso é indiscutível. Agora, uma outra frase que eu achei interessante, esse pastor falou assim: quando a pessoa não consegue mudar de vida, geralmente ela muda de teologia. Entendeu o que quer dizer? Não conseguiu. É tipo o sujeito que lutou a vida toda com tentação, com pornografia. Não conseguiu vencer? Então eu vou para uma igreja inclusiva, porque lá eles vão aceitar a minha pornografia. Eu lutei a vida toda com a mentira, não consegui vencer a mentira, então eu vou pegar uma igreja inclusiva, que ali aceita tudo, todos. Você pode ser qualquer coisa, sem necessidade de mudança. Isso é uma deturpação da palavra de Deus. Não temos como aceitar isso. Há 30 anos atrás isso era algo inimaginável. Eu nunca imaginei que em pleno meus 52 anos, é 52, Bill? Às vezes quando eu esqueço, eu iria ver 2 pastores casados dirigindo uma igreja, homem com homem, na frente da igreja, e a família levando os filhos, casal, por uma igreja que os pastores são homossexuais. É inimagináveis. Essa é a problemática, queridos, juntar a religião com o imoral. Complicado. Somos o povo de um só livro. Amém? Com certeza não vai dar para concluir essa mensagem hoje. Vai ter que ser para o domingo de manhã, culto de ceia. Dá não, é muita coisa. Amados, a Bíblia tem a palavra final para qualquer tipo de assunto. Se a Bíblia condena determinada coisa, eu não posso mudar a Bíblia. Eu não posso mudar a palavra de Deus para agradar um homem, não dá. Se a Bíblia diz que a mentira é pecado, é pecado. Foi pecado no passado, é pecado hoje. Se a Bíblia diz que a inveja é pecado, a inveja é pecado. E as pessoas querem mudar. Às vezes textos claros que condenam determinada prática. Não, mas não bem, foi uma questão histórica, cultural. Não, queridos. Não, isso é conversa para boi dormir. E a pessoa que ensina isso está querendo te enganar. E ele vai para o inferno e vai levar. É um cego levando o outro cego para o abismo. Então
fique com a palavra, por isso que temos batido na tecla constantemente. E no final do ano, né, eu peço Biana, a Dani para me lembrar, nós vamos dar um prêmio para todos aqueles que leram a Bíblia o ano todo. Aí vai ter que ser sincero. Pastor, eu não li. Então fica para o próximo ano. Né? Pastor, vai constranger alguns? Não é para constranger. É para premiar aqueles que foram fiéis. Então tem tempo ainda. Se está atrasado, 50 capítulos, corra até dezembro. Queridos, é um incentivo. É um incentivo, uma iniciativa que começou com o pastor Alan. Ele sempre bateu nessa tecla, a importância de ler a palavra. E nós vamos dar sequência até a volta de Jesus, ou até o dia da nossa morte. Porque uma pessoa que conhece a palavra, ela não é enganada por falsos profetas que estão aos milhares, não só no YouTube, não só na internet, mas em muitas igrejas, que tem de tudo. Não tem palavra, tem revelação, tem profecia, tem de tudo. E o povo gosta. Sabe por que o povo gosta? Porque é mais fácil. O povo não quer ler a Bíblia para aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo. E ele vai no culto de profecia porque é mais fácil. Vai falar tudo da minha vida, vai me dar uma direção. E quantas pessoas quebram a cara com isso? Quantas pessoas entram no casamento porque foi profetizado? Casa com fulano, é de Deus. A pessoa entra numa furada, casa, vende o carro, compra a casa, viaja. Gente, muita aberração acontece porque as pessoas, por não conhecer a palavra, não estou duvidando de profecia, tá? Muitas pessoas já foram usadas para falar comigo em profecia. Muitas. Eu sou contra se correr atrás. Eu entendo que se Deus quer falar com você, Ele vai falar com você, vai trazer alguém na tua casa para falar. Como foi um pastor, que ele estava frustrado, querendo desistir do ministério, jogar tudo para o alto, pegou a igreja com 500 membros, e já estava com 50, acabou com a igreja, foi para um congresso, a contragosto, chegou nesse congresso, uma senhora de 80 anos, com coque, né, as irmãs do coque são um perigo, né? Com coque, aqueles véuzinhos assim, botou a mão no peito dele e falou, isso foi lá no Canadá, você é um pastor do Brasil, você é engenheiro, a sua igreja está quebrada. Não conhecia ele, meu irmão. Deus usou tudo. E quando orou por ele, ele disse que caiu, meu irmão. Caiu e acordou só 12 horas depois. E nesse intervalo, ele teve uma visão do inferno, de pessoas caminhando em direção a um abismo. E uma voz falava alto no ouvido dele: eles estão perdidos, eles estão perdidos, eles estão perdidos. E até hoje, depois de 30 anos, ele prega que é uma bênção. Essa voz não sai da mente dele. E o amor grande que ele tem pelas almas prega por todo o Brasil. Então, amados, somos o povo de um só livro. A Bíblia tem a palavra final para qualquer tipo de assunto. Ela é 100% inspirada por Deus e vai durar para sempre. Podemos e devemos ler bons livros, eu incentivo, mas a Bíblia é o livro dos livros. Eu sempre incentivo, queridos, conhecimento não ocupa espaço. Amém? Conhecimento não ocupa espaço. Sempre incentivo os irmãos a lerem. Isso é saudável. Mas a Bíblia é completa. Ela é inerrante. Ela é infalível. É perfeita. Nada pode ser acrescentado e muito menos tirado das Escrituras. Sabe por quê? Porque as enciclopédias, os dicionários e as teorias científicas estão sempre sofrendo alterações. Ainda mais científico. Muda. Em 5 anos, tudo que eles criam, mas isso não é provado cientificamente. Em 5 anos, o que era provado, depois deixa de ser científico. Muda. Mas a palavra de Deus é perfeita, completa e infalível. Em uma das confissões de fé da história, diz o seguinte, confissão de fé de uma igreja: não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas escrituras sagradas qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos, nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres
devem contrapor-se a estas santas escrituras, mas ao contrário, por elas é que todas as coisas se devem examinar, regular e reformar. Portanto, amados, a Bíblia é sempre atual, viva, vibrante e perfeita. A palavra de Deus é poderosa para nos dar novos sonhos, novos projetos e um novo coração. Até porque, queridos, o maior agente de conversão ou restauração de uma alma perdida é a santa palavra de Deus. Seja essa palavra simplesmente lida ou pregada. Amados, apenas um versículo das Escrituras é suficiente para converter uma alma. Faz lembrar de uma vila em que alguém, numa vila grande, comprou uma Bíblia, leu a Bíblia na sua comunidade, e a leitura da Bíblia foi se espalhando, e depois de um tempo houve multidões de pessoas convertidas, sem a presença de um único pregador. A palavra de Deus é poderosa por si só. Às vezes um folheto que você dá, aquela palavra ali vai direto ao coração. Um outro jovem, passando na rua, encontrou um pedacinho de papel, e o pedacinho de papel estava escrito o seguinte: ele disse, era uma porçãozinha da Bíblia, ele disse, ele disse, ficou pensando, ele disse, eu quero saber quem disse. Se ele disse é porque disse. E nessa busca, orando, pedindo, quem disse isso? Ele encontrou Jesus, buscou uma igreja e aceitou a Cristo como único Senhor e Salvador. A Bíblia é poderosa por si mesma, ela é a palavra de Deus. Vou concluir com uma ilustração verdadeira que aconteceu nos anos 60, quando uma moça se preparava para apresentar a sua tese na faculdade diante das autoridades comunistas da Rússia, né? Uma época de muita perseguição, na chamada Cortina de Ferro, onde, por exemplo, o irmão André, fundador das missões Portas Abertas, entrou por muitas vezes na Rússia com carregamentos de Bíblia. Ele é o contrabandista de Deus, famoso. E existe um livro, te aconselho a ler. O Contrabandista de Deus. Ele entrava com o seu fusquinha, arriado de tanta Bíblia. E os soldados paravam o fusquinha dele, armados, e se fosse pego, ele era fuzilado. E quando revistavam o carro, aí um olhava para o outro, soldado olhava para o outro, Vai, velhinho, vai logo antes que esses tomates apodreçam pelo caminho. Deus fazia um milagre nos olhos dos soldados. Eles não viam Bíblia, viam tomates, bem madurinhos. Isso é fato, não é história da carochinha. Muitos milagres ele presenciou. Quantas almas ele ganhou para Cristo lá dentro da Rússia. E ainda há, né, eu te aconselho a entrar no canal no YouTube, Portas Abertas. Eles estão ali sempre, é fruto de um ministério de um homem, do irmão André. E não era pastor, não era apóstolo, não era bispo, não era semideus, nada disso. Irmão André, simplesmente, homem de Deus. Voltando aqui à tese dessa jovem, que tinha como assunto principal, ela era comunista, tá? Ela ia defender as teses sobre o comunismo, socialismo, existencialismo e outros mais. Se fosse em nossos dias, ela estaria abordando, por exemplo, as virtudes dos países como Venezuela, Cuba, né, que muitos elogiam, mas ninguém quer morar lá. Cuba, não, a medicina lá é algo, vai morar lá para ver a miséria. Venezuela, vai, nem cachorro tem mais, gato não existe, tudo é alimento. Se fosse em nossos dias, ela estaria pregando sobre as virtudes da Coreia do Norte, que você tem que rir. Se você for pego na rua triste, os soldados te param para saber se você está triste com qual é o nome do menino doidinho? Kim Jong-un. Você está triste com o nosso governo? Você não gosta do nosso sistema? Então a pessoa tem que rir por fora e chorar por dentro. Ou até da Nicarágua,
né? Ela estaria pregando sobre a virtude desse sistema demoníaco, opressor, que você não tem direito de ir e vir, como nós temos até agora, graças a Deus, ainda no Brasil. Uma igreja aberta, podemos pregar. O outro pode abrir ali o centro espírita, é à vontade, cada um é livre para fazer o quê? O que quiser. É liberdade de culto para todas as religiões. Se fosse hoje, teria tudo isso, lugares de bandeira vermelha. E essa jovem, preparando essa tese, já eram 3 horas da manhã, quando ela, cansada, parou para descansar. 3 da manhã. Às 9 da manhã, ela estaria diante das autoridades soviéticas. Sendo assim, ela estava na biblioteca do seu avô. E o seu avô era um pastor, com a biblioteca com muito livro. De repente, ela olhando para tantos livros, um livrinho chamou a atenção dela. E ela viu um livrinho preto no meio de tantos livros. Ela pegou esse livrinho. Era a Bíblia Sagrada. Essa jovem pegou e abriu e encontrou a passagem de João 7, versículo 38, que dizia o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Caiu como uma bomba no coração dessa jovem comunistinha. Amado, esse texto veio com muita força ao encontro dela. E às 4 horas da manhã, ela estava de joelhos, orando, chorando, se arrependendo e adorando a Deus. Com certeza como fruto das orações do seu avô. Com certeza. Porque eu creio piamente que um pai, uma mãe que ora, né, ver coisas acontecerem. Porque nós não colocamos filhos no mundo para povoarem o inferno. Não. E a alma dessa jovem foi restaurada imediatamente pelo poder da santa palavra de Deus. E pontualmente, às 9 da manhã, estava lá essa jovem para fazer o seu famoso discurso diante dos comunistas. E ela começou dizendo o seguinte: nessa manhã eu quero entregar minha tese. Só que é diferente do que eu tinha me preparado para apresentar. Minha tese não é sobre Karl Marx. Minha tese não é sobre Joseph Stalin. E nem mesmo sobre Vladimir Putin. Ou Putin não, Lenin. Agora é o Putin. Mas o Lenin, famoso, sanguinário. Se fosse em nossos dias, ela teria dito o seguinte: minha tese não é sobre Fidel Castro, não é sobre Che Guevara, Nicolás Maduro ou Daniel Ortega, todos ditadores demoníacos, todos. E ela continuou dizendo: a minha tese é sobre um homem que mudou a minha vida nessa madrugada. O seu nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus mudou minha vida essa manhã, e eu quero vos dizer que o socialismo, que o comunismo, o existencialismo e tantos outros ismos são tudo mentiras de Satanás. Só Jesus é o Senhor e reinará para todos sempre. Amados, ela disse isso diante de toda a autoridade soviética da época. Sabe qual foi o resultado? Será que ela foi aplaudida? Será que ela ganhou um presente de Natal? Não, queridos, ela foi levada pelos adeptos da bandeira vermelha ao paredão de fuzilamento. Ela perdeu a sua vida, mas ganhou sua alma. Amém? E essa mudança radical aconteceu tudo por causa da palavra de Deus. Sendo assim, a Bíblia tem esse poder de fazer de qualquer comunista um cristão genuíno e disposto a morrer por Cristo, se assim for da vontade de Deus. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena conhecer a Bíblia, vale a pena se dedicar à palavra de Deus, porque com a Bíblia na mão, você não é enganado, em nome de Jesus. Finalizando finalmente, que é um conselho: leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. Então esse foi o primeiro sola, ou o somente as Escrituras. Domingo falaremos sobre os outros solas, se assim o Senhor nos permitir.